Eu sou Levi Costa e vou falar do seguinte: a intolerância dos reformadores protestantes. Os ramos da cristandade que se sucederam a partir da Igreja Católica trouxeram em si certos traços da Igreja Mãe, como também é chamada, a começar por Martinho Lutero, o pai do protestantismo. Lutero não se despojou do espírito sanguinário da Igreja medieval, ou seja, seguiu o exemplo do papado, que mandava matar aqueles que não comungavam com suas ideias. Aqueles que criticavam sua reforma eram considerados infratores e recebiam duros castigos, mandando muitos à fogueira. Lutero queria ser tratado como um papa, queria ter os mesmos poderes que o papado, como um papa no segmento religioso que ele iniciou. Martinho Lutero, o pai da reforma protestante, seguiu o exemplo da Inquisição Católica, agindo com violência contra seus opositores. Ao que ele dizia, abre aspas, quem não crê como eu é destinado ao inferno. Minha doutrina e a doutrina de Deus são a mesma coisa. Meu juízo é o juízo de Deus. Fecha aspas. Em seus comentários ao Salmo 80, Lutero aconselhava aos governantes que aplicasse a pena de morte a todos os hereges. Dos líderes católicos, Lutero dizia, abre aspas, se castigamos os ladrões com a forca, os assaltantes com a espada, os hereges com a fogueira, por que não atacamos com armas, com maior razão, a esses mestres da perdição, a esses cardeais, a esses papas, a todo esse ápice da Sodoma romana, que tem perpetuamente corrompido a Igreja de Deus, lavando assim as nossas mãos em seus sangues. Fecha aspas. Sobre os judeus, assim Lutero dizia em suas famosas Cartas sobre a Mesa, abre aspas, quem puder que atire-lhes enxofre e alcatrão, se alguém puder lançá-los no fogo do inferno, tanto que melhor. Sejam-lhes confiscados seus livros de orações e talmudes, bem como toda a sua Bíblia. Proíba-se seus rabinos de ensinar, sob pena de morte, de agora em diante. E se tudo isso for pouco, que sejam expulsos do país como cães raivosos. E isto deve ser feito em honra de nosso Senhor e do cristianismo. Sejam suas casas despedaçadas e destruídas. Fecha aspas. Lutero manda matar e diz que os judeus são filhos do demônio. E esse é só um pequeno exemplo do antissemitismo do pai da reforma, Lutero. O nazismo soube muito bem usar esse ódio para legitimar sua ideologia. Alguns afirmam que Lutero foi o maior antissemita antes de Adolf Hitler. Em sua autobiografia, Hitler considera Martinho Lutero uma das 3 figuras mais influentes da Alemanha, juntamente com Frederico o Grande e Richard Wagner. Inclusive, Hitler disse que só estava terminando aquilo que o catolicismo e o luteranismo começaram. Em 5 de outubro de 1933, certo pastor alemão declarou publicamente, disse ele, abre aspas, Hitler não teria sido possível sem Martinho Lutero. Fecha aspas. Não por causa de Lutero, é claro, mas as suas palavras não deixaram de pesar. Em 1524, nasce o movimento dos anabatistas, ou rebatizadores. Melanchthon, o teólogo luterano da Reforma e presidente da Inquisição Protestante, apresentou um documento em 1530, no qual defendia o direito de repressão à espada contra os anabatistas. Lutero acrescentou de próprio punho uma nota em que dizia, abre aspas, isto é de meu agrado, fecha aspas. No ano de 1525, Lutero ordenou a morte, pasmem, mais de 100.000 anabatistas no sul da Alemanha. Seu ódio aos anabatistas
estava fundamentado no fato de que estes nunca aceitaram Martinho Lutero como líder do movimento reformista, devido aos erros que persistiram no luteranismo. Esse era o espírito de Martinho Lutero, o pai da Reforma, em sua Inquisição protestante. Mas não foi só Lutero que agiu assim. Outros dois grandes nomes da Reforma protestante, a saber, Calvino e Zwinglio, seguiram o mesmo modus operandi. Vejamos. No caso de Calvino, ele declarou, abre aspas, pessoas que persistem nas superstições do anticristo romano devem ser reprimidas pela espada. Fecha aspas. Em 1547, James Grote criticou Calvino e foi preso, sendo torturado 2 vezes por dia durante 1 mês e, finalmente, sentenciado à morte por blasfêmia. Seus pés foram pregados a uma estaca e a sua cabeça foi cortada. Em 1555, os irmãos Comparet foram acusados de libertinagem, executados e esquartejados. Seus restos mortais foram exibidos em diferentes partes de Genebra. Zwinglio, este por sua vez, em 1525, começou a perseguir os anabatistas de Zurique. As penas iam desde o afogamento no lago ou em rios até a fogueira. Como bem disse Rousseau, abre aspas, a reforma foi intolerante desde o seu berço, e os seus autores são contados entre os grandes repressores da humanidade. Fecha aspas. Além disso, os reformadores protestantes conflitavam entre si mesmos. Por exemplo, Lutero disse de Calvino, abre aspas, Calvino e outros hereges semelhantes possuem demônios sobre demônios, têm corações corrompidos e bocas mentirosas. Fecha aspas. Zwinglio dizia de Lutero, abre aspas, o demônio apoderou-se de Lutero de tal modo que até nos faz crer que o possui por completo. Quando é visto entre os seus seguidores, parece realmente que uma legião o possui. Fecha aspas. Por ocasião da morte de Zwinglio, afirmou Lutero, abre aspas, que bom que Zwinglio morreu em campo de batalha. Zwinglio está morto e condenado por ser ladrão, rebelde e levar outros a seguir os seus erros. Fecha aspas. Diante dessa triste realidade, que pouco é falado no meio religioso, pela Igreja Protestante, faço minhas as palavras de Thomas Paine, quando disse das instituições religiosas, abre aspas, eu não creio na fé professada pela Igreja Judaica, pela Igreja Romana, pela Igreja Grega, pela Igreja Turca, pela Igreja Protestante ou por qualquer outra de que tenha notícia. Cada uma dessas igrejas acusa a outra de descrença, e da minha parte, eu descreio de todas. Fecha aspas. Faço minhas as palavras de Thomas Paine, com o qual estou de pleno acordo. É isso. Deixe seu like e se inscreva em nosso canal.